A minha amiga, por exemplo, eu acho que ela não ficaria nem um pouco feliz em saber o que estava acontecendo. Eu me encontrava com o Edson uma vez por semana, e isso quando ele não tinha que viajar a trabalho. Eu não via que para ele não significava nada, e nessa época eu estava tão cega de paixão que não conseguia ter nenhum discernimento. Todos os nossos encontros eram no motel. Ele não podia ficar comigo em um lugar público porque as pessoas podiam desconfiar, e não podíamos nos arriscar dessa forma. Eu sonhava em um dia poder ficar só com ele. Nas minhas fantasias eu queria que ele se separasse da mulher, mas se ele estava tão envolvido comigo como ele dizia, era o que ele deveria fazer. Por medo de criar um mal-estar, eu nunca tocava nesse assunto. Achava que uma hora ou outra ele ia acabar se tocando e sugerindo que fizéssemos isso. No entanto, o tempo passava e ele nunca falava sobre se separar. Pelo contrário, das poucas vezes que vi ele com a esposa, até porque eu andava evitando isso, eles me pareceram muito bem juntos. Tudo ia bem entre nós, até que ele disse que tinha algo a me pedir. O Edson sugeriu que eu arrumasse um namorado de fachada, pois ele tinha medo que as pessoas desconfiassem do nosso caso. Eu achei aquilo terrível, mas ele me pediu com tanto jeito e foi tão convincente ao expor os motivos que eu vi que não havia como negar. Dias depois eu comecei a ficar com o André. Ele era um cara que eu conheci numa balada que fui com a Bia e o namorado dela. Sempre havia algum homem que queria ficar comigo e eu simplesmente fiquei com o primeiro que apareceu. A Bia comemorou, disse que era isso que eu precisava. Coitada, ela nem imaginava que o André era só um brinquedinho na minha mão, pois o homem que eu amava mesmo era outro, era o pai dela. Sendo assim, eu voltei a frequentar a casa da minha amiga como antes, agora na companhia do meu namorado. O Edson achava que isso era bom e que assim a gente não levantaria suspeitas. O André era um chato que não sabia o que fazer para me agradar. A Bia achava ele o máximo, mas eu não o suportava. Era horrível estar ali tão perto do Edson e não poder tocá-lo. Um ano se passou e nada mudou. Eu andava agoniada, não dava mais para segurar tudo sozinha. Eu morria de medo de perder o Edson, mas ao mesmo tempo eu não estava feliz com a nossa relação. Quando eu finalmente consegui expressar a minha insatisfação, ele me disse que estranhava que eu estivesse incomodada, pois nunca havia me prometido nada. Ouvir isso dele foi terrível, pois eu sabia que de fato ele tinha razão. Mas eu me iludi e me apaixonei. Eu achava que um dia eu teria a vida que ele levava com a esposa. Como se já não bastasse a culpa que eu sentia por ele ser o pai da minha melhor amiga, por eu ter que ser falsa com ela e com a Beth o tempo todo. Ele ainda me falava isso. Depois, eu descobri que estava grávida. Eu sabia que era do Edson porque eu havia ido para a cama com o André uma única vez. E isso foi há muito tempo. Eu me desesperei, fiquei com medo, mas depois eu comecei a ver que havia sido bom isso ter acontecido, pois assim eu teria um motivo para forçar o Edson a ficar comigo. Liguei para ele e disse que tinha algo muito sério para conversar, e ele veio me encontrar. Quando contei, a primeira reação dele foi duvidar de mim. Depois que ele viu que era verdade, ele tentou me convencer a fazer um aborto. Mas eu não queria. Nunca na minha vida eu seria capaz de uma coisa dessas. No entanto, a minha preocupação era mais urgente. Eu não podia simplesmente aparecer grávida na minha casa e não contar quem era o pai do meu filho. Fazia pouco mais de um mês que eu não vi o Edson, quando a Bia me procurou chorando e disse que uma tragédia havia acontecido na casa dela. Quando ela falou isso, eu estremeci. Pensei na hora, talvez o Edson tivesse revelado tudo sobre nós para Beth, a mulher dele. Mas não era nada disso.
Ela disse que o pai decidiu se separar e que nem ela e nem a mãe esperavam por isso. Na hora eu pensei que talvez ele estivesse fazendo isso para ficar comigo, mas eu quase caí para trás quando ela me disse que ele estava de mudança para outro país. Eu acho que foi aí que eu me toquei que eu tinha perdido esse jogo. O Edson não tinha a menor consideração por mim. Eu estava esperando um filho dele e ele indo embora de vez. E agora, o que eu ia fazer da minha vida? A Bia chorava e dizia que não conseguia entender o que havia acontecido. Mas eu sabia. Fui eu quem provocou aquilo. A culpa do casamento maravilhoso dos pais dela ter chegado ao fim era minha. Imersa na minha culpa, eu não podia mais esconder a minha gravidez. A minha barriga estava começando a aparecer e eu tinha que falar alguma coisa. Eu não queria aquele filho. Depois que o Edson foi embora, eu fiquei arrasada. Eu queria contar para os meus pais, mas antes eu decidi falar para o André. Eu queria terminar tudo com ele. Quando eu falei que estava grávida do pai da minha amiga, ele não me julgou. Fez várias perguntas e eu acabei contando tudo desde o começo. E para minha surpresa, ele disse que não me abandonaria. Que se eu quisesse, ele ia me ajudar a criar o meu filho. E inclusive que eu poderia dizer que ele era o pai. O André disse que eu era a mulher da vida dele, que ele faria isso por mim e não tocaria mais nesse assunto. Contei tudo para os meus pais. Eles não ficaram muito felizes em saber que eu estava grávida, mas aceitaram. Até porque eles gostavam do André e sempre estimularam o nosso relacionamento. Eu jamais esperaria que isso fosse unir a minha família, mas foi exatamente o que aconteceu. Apesar das coisas estarem se acertando, eu não me sentia nada bem. Eu estava muito culpada pelo fim do casamento do Edson com a esposa dele, e a Bia me deu maior apoio, o que me doía demais. Eu estava quase para dar à luz e me sentia tão mal que decidi ter uma conversa com a Bia. Quando eu decidi contar tudo, eu sabia que isso poderia se reverter contra mim. Mas eu tinha que tirar essa culpa dos meus ombros. Quando ela soube que o filho que eu esperava era irmão dela, ela ficou louca. A minha amiga me chamou de tudo quanto era nome, me falou coisas horríveis, disse que eu era uma cobra e me responsabilizou por ter destruído a família dela. Eu fui expulsa da casa dela aos gritos e ela ficou descontrolada. Depois que meu filho nasceu, eu me sentia completamente perdida. Não conseguia ver nenhuma luz no final do túnel. Os meus pais estavam felizes por serem avós. Me davam apoio financeiro e o André não me deixava faltar nada. Estava sempre presente e realmente se sentia pai daquela criança. Eu olhava para o meu menino e só pensava no Edson. No fundo eu ainda gostava dele. As pessoas achavam que eu estava com depressão pós-parto, mas eu estava me sentindo a última das mulheres. Quando o André propôs de irmos morar juntos, eu acabei aceitando porque eu queria me isolar. Eu não estava mais suportando nem ver a minha própria mãe. Hoje, 3 anos depois que tudo isso aconteceu, eu vejo que a culpa foi minha sim. Não foi por inveja que eu me apaixonei pelo Edson, mas por me sentir indigna e não merecedora do amor de um homem. Graças a Deus eu consegui superar tudo isso. E devo muito ao André, que foi um anjo na minha vida. Eu estava tão cega que eu não via que o que eu mais queria estava bem ao meu lado. Hoje eu estou esperando um filho dele. E mesmo meu filho sendo de outro homem, ele é tratado como se fosse filho do André. Hoje eu sei que a gente está no mundo para ser feliz e não para sofrer. Eu não vou viver sempre com a culpa, mas precisei passar por tudo isso para mudar. E hoje eu sei que as escolhas quem faz é a gente. E eu escolhi ser feliz.